preocupante. Heterossexuais têm desprezado o casamento e a formação de uma família. Mas, por outro lado, homossexuais vêm lutando por esses direitos, querendo casar. A família bíblica está sendo desconstruída, casamentos se tornaram líquidos, assim como esse mundo atual. Homens têm se esquivado da responsabilidade no lar. Mais uma vez, homens têm se esquivado da responsabilidade no lar. Mulheres têm preferido priorizar uma carreira profissional em detrimento de suas vocações como esposa e mãe. Crianças vêm sendo terceirizadas, erotizadas e expostas a todo tipo de risco, longe da proteção e vigilância dos seus pais. Numa era de intensa conexão, de entretenimento digital, a comunicação entre cônjuges, pais e filhos vem se tornando cada vez mais fria e superficial. O amor e o cuidado mútuo tem sido substituído pelo individualismo. A autoridade dos pais tem sido questionada e a disciplina bíblica considerada abuso. São muitas as ameaças do presente século, mas como famílias cristãs, devemos estar preparados para resistirmos a todos esses desafios e buscar diligentemente cultivar famílias que honram a Deus no casamento, na criação dos filhos e na nobre missão dada pelo Senhor aos pais e mães de fazermos dos nossos filhos discípulos de Jesus. Essa é a nota. Agora eu queria aqui, para a gente começar a mensagem aqui, vamos dar aqui um brado, irmãos. Assim, um brado assim de, podemos dizer um brado que venha ser em termos de profecia, ou seja, profetizar, né? Todos os homens e mulheres casados vão dizer comigo, bem forte, mas só vocês são fortes: meu casamento é bênção de Deus. Agora as mulheres vão dizer, meu marido é bênção de Deus. Agora os homens, minha mulher é bênção de Deus. Agora homens e mulheres, meus filhos são bênção de Deus. Isto em termos de profecia. Nós estamos profetizando agora, neste momento. Aleluia. Estamos começando o nosso seminário dessa maneira, queridos, né? O diabo não gostou nem pouco dessas palavras que nós acabamos de falar. Aleluia. Então, neste momento nós queremos, ver exatamente, eu trago aqui uma mensagem dentro desse texto: economia doméstica prosperando na crise. Nós vamos ver como a gente prospera na crise. Quando eu falo em crise, irmãos, essa crise, ela é em todos os âmbitos da nossa vida. Não é só na crise financeira. Muito bem que a crise financeira é a, na verdade, que está mais visível. Mas dentro da palavra de Deus, nós, no início aí do texto que nós lemos, o primeiro salmo, o salmo de número 1,
nós lemos 3 versículos, não foi isso? Né? E fala da alegria, né, do varão, ou seja, do homem, mas também inclui também a mulher. São 3 versículos que, na verdade, falam de uma prosperidade no meio da crise. E a primeira, né, prosperando no meio da crise, vamos ver o que diz aqui em primeiro, né? Vamos ver o ser, nos tempos que nós vivemos, né, tem que vir antes do ter. Se nós queremos prosperar na crise, nós devemos entender uma coisa: o ser, ele tem que vir antes do ter. Ou seja, né, vamos ver o que diz aí primeiro, né, vamos ver o que diz aí Mateus, de 1 a 12, bem ligeirinho, irmão, vai só passar e a gente vai analisar, por favor. Depois, né, Mateus 5, de 1 a 12. Olha só, aí foi Jesus analisando, né? Aí nós vamos ver exatamente que o ser tem que vir, o ser tem que estar presente primeiro do que o ter. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele, os seus discípulos. Aí é exatamente no monte, Sermão do Monte. E abrindo a boca, quem? Jesus os ensinava dizendo, olha só, agora começa exatamente a importância do ser que deve vir antes do ter. Bem-aventurado, quem é, irmãos? Os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão o quê? De consolados, né? Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Continuando, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados também são quem? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que também sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Penúltimo, e bem-aventurados sois vós, olha só, veja bem, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Prosperando na crise. Nós vimos aí, querido, 12 versículos que nós lemos, que mostra, né, Jesus nos ensina que o ser, ele tem que vir antes do ter. Entenda muito bem isso. O que é isso, pastor? Quando a busca do ter é maior do que a busca do ser, algo está errado. E essa busca desenfreada em possuir pode se tornar um grande perigo para o homem e sua família. Para Deus o que vale não é, para Deus o que vale não é o que se tem, mas o que você, diga, é. Você entendeu isso? Para o Senhor, para o mundo lá fora,
Quem é visto? Quem tem ou quem é? Quem tem. Mas para Deus, nós entendemos uma coisa. E nós devemos também entender e colocar isso em prática. Que o ser, ele vem antes de quê? Do ter. E você e eu temos que entender isso. Se queremos superar, se queremos, na verdade, irmãos, prosperar na crise que nós enfrentamos, principalmente no meio da família, nós temos que entender isso. Importante não é o ter, mas primeiro o que você é, o que nós somos para o Senhor. Amém, queridos? E devemos entender o que nós somos para o Senhor. Se a gente for analisar, nós somos muitas coisas para o Senhor. Primeiro, nós somos o que? Filhos, né? E filhos amados, né? Aleluia! E aí nós podemos ver, queridos e amados irmãos, segundo ponto, olha só, superando ou prosperando na crise. Veja o que diz Jeremias 33, verso 3, Jeremias. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabes agora. Ou seja, nós devemos aprender uma coisa, aprender a sonhar grande com humildade para começar no pequeno. Nós devemos aprender a sonhar grande. Quem tem sonho grande aqui? Dê glória a Deus. Eu tenho. Mas devemos também entender uma coisa, sonhar grande com humildade para começar do pequeno. E aí nós vemos aqui, clama a mim, responder-te-ei. Eu sei, Jeremias estava aí, que é de joelho, estava clamando o Senhor. E Deus diz, anunciar-te-ei coisas grandes, grandes e firmes, que não sabes, mas com certeza irá saber depois. Olha o que Deus diz. Anunciar-te-ei coisas grandes e coisas firmadas. Quem diz isso é o Senhor. Aprendemos, na verdade, a sonhar grande, com humildade. Para alcançarmos, na verdade, primeiro devemos estar agindo nas coisas pequenas. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, veja o que diz Tiago 4 e 2. Isso é forte. Cobiçai e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes porque não pedis. Veja o que diz também Gálatas 5 e 21. Para entendermos uma coisa. Inveja, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Vamos ficar só com a primeira palavra. Diga inveja. Mais forte, inveja. Diga sempre não à inveja. Uma das coisas que nós queremos que a família prospere na crise, meu amado irmão, minha amada irmã, sempre devemos dizer o não para quem? Irmão, para quem? Para a inveja.
Você já ficou triste ou chateado porque alguém na família conquistou algo grande? É uma pergunta, né? Você já ficou chateado, né? Chateado, triste, quando alguém da sua família conquistou algo grande, chegou em um lugar que você gostaria de ter chegado? Aquela pessoa, por ter chegado em um lugar em que você gostaria de você ter chegado, você teve inveja dessa pessoa? Isto é inveja, entristecer-se pelo sucesso de outro. A inveja impede as pessoas, irmãos, de alcançar as bênçãos do Senhor. É um sentimento maligno. Diga sempre não à inveja. Uma coisa para a nossa família nesse seminário: sempre à inveja devemos dizer não, certo? Não. Ou seja, quando alguém, né, do meio nosso, da família ou no meio da igreja, recebe uma bênção, o que é que nós devemos fazer? Diga, ficar alegre com o irmão que recebeu essa bênção, com a irmã que foi abençoada. A inveja, ela é maligna, né? A inveja faz com que a pessoa, ela não cresça. Veja bem, essa palavra, irmãos, é para nós nessa noite. Olha só, né? Outra coisa, veja o que diz aí, vamos ver. O quarto, prosperando na crise. Veja o que diz aí Levítico 19 e 18. Não te vingarás e nem guardará ira contra quem? Contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ou seja, nós devemos aprender a colocar em prática o que significa amor próprio. Mas pastor, o que é amor próprio? Diz a Bíblia que nós devemos, na verdade, mais amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí nós podemos ver, querido, todas as pessoas de sucesso sabem a importância de ter um amor próprio. Porque quem tem amor próprio tem o que? Tem autoestima. Diga, autoestima, né? Tem uma autoimagem, né? Quem tem amor próprio, irmão, já se acorda de manhã glorificando a Deus, amém? Ô Senhor, obrigado por mais um dia, né? Obrigado, Senhor. Ou seja, aí nós podemos ver, queridos e amados irmãos, é preciso estar bem com Deus e consigo mesmo para então estar bem com as pessoas. Primeiro, para nós amar o próximo, como está aí escrito aí, que o nosso amado colocou, primeiramente nós temos que amar nós mesmos e amar a Deus. Se nós amamos a nós mesmos e a Deus, nós temos agora condição de amar as pessoas. E essa condição nós só adquirimos quando nós queremos prosperar na crise que o mundo se encontra. Amar as pessoas. Você tem entendido isso na sua vida, querido? Nós temos colocado isso em prática, este amor. Ou seja, quem tem amor próprio, ele não é individualista. Não. E quem nos ensinou muito isso aí foi quem? O Senhor. Jesus, que foi, na verdade, e é sempre o nosso maior professor. E nós devemos entender isso nessa noite.
Veja o que diz aí também. Vamos ver Eclesiastes 5,19. Essa aqui também é boa. Olha só. Aí você deixa aí sempre aí, viu? Não tire não. E quanto ao homem, veja bem, entenda bem, a quem Deus deu riquezas. Coloca o 18, que eu creio que o 18 ele é mais propício. Coloca, pronto. Olha só. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa. Olha só. Comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Deixa aí, mano. O que é que eu entendo com isso? Para a família, nós devemos entender uma coisa, irmãos. Nós não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Amém? Ou seja, ele diz aí que ele goza, né, de tudo que, do seu trabalho, daquilo que ele conquistou. E dentro desse versículo nós entendemos que nós não podemos de maneira nenhuma gastar mais do que você ganha, meu irmão, minha irmã. Hein, Jorge, né? Está entendendo, queridos? Que o Jorge quer casar, ele falou que quer casar e fica apanhando, né? Então, amados, amém, queridos? Né? Ou seja, aí o que é que nós entendemos? Você está entendendo? Para nós prosperar na crise, nós temos o quê? Que ter o cuidado de não gastar mais do que nós ganhamos. Não é porque a vizinha ali comprou, né, uma sandália de R$200 que eu vou ter que comprar, já o cartão sendo estourado. Não, mas a vizinha tem ali, rapaz. Mas você deve olhar para quê? Até isso, voltando um pouquinho do que nós falamos antes, é até um pouquinho de inveja esse negócio aí, não? Mas nós estamos tratando aqui de quê? De que nós não podemos gastar mais do que a gente ganha. E Eclesiastes 5:18 fala isso. Como a pessoa administrar, né, o talão de cheque, né, e as contas determinam o seu sucesso ou fracasso econômico. A maneira que viu, pastor João, de nós, na verdade, administrar o nosso cartão de crédito. Isso determina o sucesso de uma pessoa ou o fracasso. O fracasso, por quê? Porque nós entendemos uma coisa, né? É necessário ter o compromisso com as prioridades ordenadas. E não precisa você ir a um consultor financeiro não, gente. Certo? Não. É só a gente analisar. Você ganha R$3.000 por mês? Um exemplo, né? Que todo mundo ganha mais do que isso, eu sei. Estou profetizando, irmão. Achando que foi graça, ó. Né? Glória a Deus, né? Aqui pouca gente não ganha isso, amém? Entenderam? Foi nada, né? Pouca gente não ganha menos de que R$3.000 aqui na igreja, né? Mas você não pode gastar 3.200. Por quê? Porque isso vai lhe trazer um prejuízo, um fracasso. Você vai andar no vermelho, e isso não é prosperando na crise. Prosperando na crise é você ser organizado e ter o cuidado, né? Não sei lá na casa de vocês, né? Quem é que gasta mais, a mulher ou o homem? É o homem?
Estão dizendo aí que é a mulher. Glória a Deus, né? Os homens disseram que é a mulher, as mulheres estão dizendo que é o homem, né? O certo é que nem deve ser a mulher e nem o homem. Mas só que ele tinha dado alimento para 100 profetas. Ele deu alimento para 100 profetas que ele está dizendo aqui que teve um homem na Bíblia que morreu, né? E deixou a mulher endividada. Mas aquele homem lá alguns tempos atrás, aquele homem tinha dado alimento para 100 profetas na sua casa. Já pensou, né? Deu comida para 100 pessoas e deve ter comprado mais. Então, né? Mas é um exemplo, né? Não deixe de ser, eu sei. Irmãos, para nós superarmos nesse dia que nós estamos vivendo, né? Para nós prosperarmos na crise, nós temos que ter este cuidado, né? Não é você ser mesquinho, não é você ser mão fechada para a sua mulher ou para o seu esposo, coisa assim, não, né? Não é você, na verdade, agora, né, querer só guardar, também não é isso. Nós estamos falando aqui de ter um equilíbrio nos seus gastos, ou seja, na sua conta. Na sua conta. Até porque aqui na igreja eu não sei, né? As irmãs devem saber, né? Não sei se tem homem assim. Não sei. Lá em casa não é assim não. Então, mas o que nós estamos aqui entendendo o quê? Nós não podemos gastar mais do que a gente ganha. Eu tenho que comprar um transporte, um carro, por exemplo. Mas se você ganha R$2.000, querido, paga aluguel e alimentação, como é que vai comprar carro? Como é que você vai fazer? Ou seja, é um exemplo aqui. Pastor, mas eu sou um homem de fé. Está mais para desorganizado do que para um homem de fé. Sabia disso? Entenda bem nessa noite. E não é o que Deus quer. Deus quer que a gente, na verdade, venha ter esse cuidado, né? Organizada, as nossas prioridades tem que ser o quê? Ordenada. Quem pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, não gaste mais do que você diga ganhe. Aqui que você ganha, né? Não gaste. E aí você vai ter o quê? A sua, né? O seu sistema financeiro equilibrado. E quando tudo isso, irmãos, é princípio. Eu me lembro que uma vez eu, ouvindo uma reportagem a respeito dos irmãos judeus, olha só, os judeus, eles têm muito cuidado nessa parte aí, porque foram ensinados, né, de pequeno, né? Eles, 30% eles para pagar as contas, certo? 40% para equilibrar, né, seu mantimento do mês, e 30%, aliás, 30% para o equilíbrio, né, da manutenção, 10% para o Senhor, e 30%, o que eles fazem com 30%? Eles investem. Todos os meses eles investem 30% do seu ganho. Olha só. Cumprindo o quê? Princípios. E aí, você vai ter, né, uma vida equilibrada financeiramente. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluia.
Faça que nem os judeus que dá certo, tá bom? Então, não gaste mais do que você ganha. Vamos ver a outra aí. Não viva de aparência, pelo amor de Deus. Não viva de aparência. Veja o que diz aí Provérbio 13:7. A quem se faça rico, não tendo coisa nenhuma, olha só. E quem se faça pobre, tendo grande riqueza. Olha, não podemos praticar nenhuma coisa e nem a outra. Ou seja, não devemos viver de aparência, né? Toda pessoa que vive preocupada com o que os outros vão dizer, sofre de complexo de inferioridade. Entenda bem. Todas as pessoas que se preocupam ou estão preocupadas com o que os outros vão dizer de você, sofrem um complexo de inferioridade. Em primeiro lugar, temos que se importar com o que Deus pensa ao nosso respeito. Ao nosso respeito. E aí, depois, o que nós pensamos e por fim é o que os outros pensam. Ou seja, devemos ter o cuidado de querer ter uma vida de aparência, né? Ser o que não é, aliás, querer ser o que não é, e o que você é, você não quer ser, né? Ou seja, você, meu irmão, seja você mesmo, amém? Amém, queridos? Seja você mesmo, né? Não precisa você se mostrar para alguém, né? Se preocupar com o que os outros estão pensando em você, viu, pastor João? Certo? Não. Não precisa se mostrar para ninguém. Coisa que na verdade até que você não é. Mas quando também você tiver, você não deve também demonstrar que não tem. Ou seja, devemos ter um entendimento sábio e o cuidado. Meu irmão, o que nós devemos entender é que o importante é o que Deus acha de nós, amém, queridos? Hein? O importante é que Deus, na verdade, vê ao nosso respeito. E pronto. E pronto. O que você pode fazer, faça. Mas o que você não tem como fazer, não faça. Só para mostrar a alguém, não faça isso. Aleluia. Ou seja, viver de aparência, isso não é bom. Vamos ver o que diz aí agora, queridos e amados irmãos. Olha só. Veja bem. Lucas 6:38. Deixa aí também. Olha, dai o quê? E ser-vos dado. Boa medida, né? Recalcada, assim. Sacudida, transbordante, vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Ou seja, toda pessoa que prospera segundo Deus tem um espírito de quê? De liberalidade. Diga, liberalidade. Essa pessoa tem esse espírito de liberalidade, ou seja, ele sempre dá e também recebe. Com quem? Só quem na verdade prospera segundo Deus. Pastor, tem pessoas que prosperam não segundo Deus? Tem. Mas quem prospera segundo Deus, ele entendendo que Deus é quem está abençoando ele, essa pessoa é uma pessoa liberal, ela tem uma liberalidade, tudo que ela faz. Essa pessoa, ela sempre está estendendo as mãos para dar. Sabia disso, queridos?
porque ela sabe que não vai faltar. Ela sabe, na verdade, que ela está dando, e Deus está vendo isso, e Deus vai superar muito mais ainda. Ela não dá para receber, mas ela sabe, porque agora o que ela tem foi Deus que deu, então ela é uma pessoa liberal. E isso faz muito bem à família. A família. Isso traz muitos benefícios para a família. Nós estamos falando sobre família. A minha esposa disse que teve uma irmã aqui na igreja, ninguém vai dizer nem o nome, que ela doou, sabe o que, querido? R$1.000 para o departamento de criança aí do semear. Uma irmã. E aí eu olhando para cá, a nossa igreja não tem nenhum empresário. Não tem. Mas a nossa igreja tem pessoas com liberalidade. Porque aqui a gente pode ver uma coisa, né? Quando essa pessoa prospera segundo Deus, ela tem um espírito de liberalidade. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então, isso não acontece com qualquer pessoa, mas acontece com quem, pastor? Com quem tem uma prosperidade segundo Deus. Ela reconhece que não é o esforço dela. Tem pessoas que tem alguma coisa pensando que porque trabalhou demais. Não. Ela tem porque Deus tem colocado as mãos e ela tem sido uma pessoa próspera nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Amém? Então, aí ela tem isso. Veja o que diz também 1 Tessalonicenses 5,18. Olha só. Ainda é família. Em tudo dai graças, porque esta é o que, irmãos? A vontade de Deus em Cristo Jesus. Para o quê? Para convosco. Ou seja, nós podemos ver uma coisa, né? Toda pessoa que prospera também segundo Deus, essa pessoa ela é o quê? Diga grata. Ela é grata ao Senhor. Ela é cheia de gratidão, né? É uma pessoa, né, que ela é cheia de gratidão. É uma das marcas do caráter de Davi, queridos. Como homem segundo o coração de Deus, era a gratidão. Grato ao Senhor. E nós podemos ver no Salmo, veja o que diz no Salmo 103, 1 e 2. Olha só o que dizia Davi. Bendize, ó minha alma, a quem? Ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça o quê? De nenhum de seus benefícios. Davi era grato ao Senhor, querido, por tudo que Deus tinha feito na sua vida. Ele diz: bendiz, ó minha alma. Essa gratidão de Davi não era apenas uma gratidão, amados irmãos, humana, mas era uma gratidão também espiritual. Agora pergunta se você tem sido grato ao Senhor. Deus, obrigado pela bênção derramada sobre a minha família. Você tem dito isto? Você tem demonstrado isso na prática? Hein, queridos? Você olha para a tua família e vê Deus prosperando na crise e faz como Davi: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Por tudo, pelos teus benefícios, né? E não te esqueça de nenhum de teus benefícios. Ou seja, ele não quer esquecer, ele quer lembrar de tudo que Deus tinha feito por ele, igreja. Você é grato ao Senhor por tudo que Deus tem feito na tua família? Hein? Pelos teus filhos, amém? Pela tua esposa, amém, queridos? Pelo seu marido.
Você tem agradecido a Deus pelo teu marido que Deus te deu? Hein, mano? Tem gente aqui que vai casar logo mais, viu? Glória a Deus. Isso é importante. Obrigado pelo meu marido, Senhor. Mesmo muitas vezes ele sendo rabugento, né? Mas obrigado, né? Obrigado, Senhor, não é verdade, pastor? Obrigado pela minha esposa, né? Obrigado pelos meus filhos. Olha só, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo prover. Todos vocês que se encontram aqui nessa noite, todos vocês almoçaram. Amém? Amém? Os que não almoçaram porque estão jejuando por mim. Glória a Deus. Mas não só almoçaram, mas também lancharam. Não é verdade? Ou seja, Deus, Ele é fiel, querido. Todos vocês estão vestidinhos aí, abençoados por Deus, né? Com saúde. Portanto, diga ao Senhor: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueça de nenhum de seus benefícios. E para concluir, veja o que diz aí, né? Não vamos ler, mas lá em Gênesis 22 e 14, a 14, não precisa colocar. Deixa o primeiro, pronto. O que tem de Gênesis de 1 a 14? 22, de 1 a 14. É aquela história de Abraão. Quando Abraão, ele recebe a visita de Deus. E o que Deus quer de Abraão? Diga, o seu filho que muito ele amava, Isaque. A bênção que Deus tinha dado a Abraão, que era Isaque. E nós entendemos aqui alguma coisa: nunca coloque a bênção no lugar do abençoador. Certo? Nunca coloque a bênção no lugar do abençoador. Sempre olhe para o abençoador. Deus deu uma bênção a Abraão, Isaque. E agora Deus pediu a bênção diga, volta. O que foi que Abraão fez? Levou a bênção até a Deus. Senhor, tu está pedindo? Pronto. Eu me lembro também de Ana, né? Quando pede um filho, né? E Deus dá o filho. Só que Ana tinha prometido dar o filho quando desmamasse a Deus. Ou seja, sempre o abençoador tem que estar em primeiro lugar, amém, queridos? Que diga, esse abençoador é Deus. Coloque Deus em primeiro lugar, em vez da bênção recebida, em nome de Jesus, que Deus o abençoe.